Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal e hoje eu vim indicar livros para jovens leitores. Mas deixa eu explicar primeiro o que me motivou a fazer esse vídeo. Sabe aquela velha discussão do vale ler qualquer coisa? Pois então, não é isso que eu quero discutir aqui, mas uma parte das pessoas acredita que os livros menos substanciais são livros excelentes para leitores mais jovens adentrarem nesse mundo da literatura e começarem a ler, e realmente eles podem ser sim uma porta de entrada muito importante para jovens leitores. Eu não demonizo nenhum tipo de livro, eu acho que você precisa ler para ter a sua opinião em primeiro lugar. E em segundo lugar, eu acho que você é dono das suas ações, da sua vida. Então, o que eu posso fazer é sugerir que você se aventure em uma literatura mais profunda, mais densa, porque quanto mais complexo ali o livro que você lê, e não complexo no sentido de difícil, no sentido de trazer mais mensagem, de ser mais bem construído, mais pensado, mais aquele livro ali vai ter a te oferecer. Mas obviamente você é livre para ler qualquer coisa. Eu só acho um equívoco a gente ligar a questão de jovens leitores a apenas uma literatura mais superficial. Porque os jovens leitores, primeiro, têm capacidade de ler qualquer tipo de livro, como qualquer outra pessoa, né? Mas é lógico que existem discussões que vão interessar mais a uma determinada faixa etária. Eu, por exemplo, livros jovem adulto contemporâneos, hoje em dia não me interessam em nada, porque não me representam, não tem discussões ali que eu acho que sejam válidas para mim agora. Eu tô num outro nível de discussões, e eu não falo nível de superior, não, num outro momento, nível não, momento, né, um outro momento de vida, sabe? Então, que aquelas discussões ali não me atendem mais. Então, eu acho que as pessoas têm que ficar atentas na hora de escolher as suas leituras, de fato, se aquele livro ali condiz com o seu momento enquanto pessoa, se aquele livro ali vai te trazer mensagens que você precisa no seu momento atual. E aí a gente foge um pouco dessa coisa de livro superficial e livro profundo, sabe? Existem livros que têm uma qualidade incrível, que são livros clássicos, que são livros testados aí na prova do tempo, que são livros que têm uma narrativa mais pensada, mais técnica, mais profunda de fato, mas que tem discussões que vão interessar os jovens leitores, sim, e são narrativas fáceis, porque nem sempre uma narrativa profunda, ela precisa ter um texto difícil, às vezes ela tem um texto muito fácil, e hoje eu vou provar aqui para vocês livros que são super leves no sentido de leitura, assim, no sentido de escrita, mas que trazem mensagens profundas, que são livros extremamente bem escritos. Eu acho que todos aqui são clássicos e que têm discussões que vão agradar muito esse público mais jovem, né? Eu sei que aqui no meu canal eu atinjo um público um pouco mais velho, mas eu também quero mostrar para as pessoas que existem livros bons, de qualidade, e que tem discussões que os jovens também vão gostar de ler e vão conseguir ler numa boa, assim. Quando eu falo jovens, gente, é de adolescente até jovens mesmo, porque pra mim, passou de 20 anos já não é jovem mais, tá? Você já é adulto, então haja como um adulto. Mas assim, eu falo assim, livros para pessoas ali que estão entre seus 14 a 19 anos, sabe? Que é uma faixa assim, que quando a gente vai indicar livro, normalmente a gente indica livros mais superficiais. E não tem nada a ver, né, gente? Pessoas entre 14 e 19 anos podem muito bem ler livros mais bem escritos e que vão trazer questões para a sua idade e que eles vão conseguir ler de qualquer forma. Enfim, são esses livros que eu vou indicar aqui hoje. Se você não é jovem, indique esse vídeo aqui para um jovem que você conheça, tá bom? Vamos mostrar para as pessoas que existe literatura de qualidade e que é leve, fácil de ler e divertida, tudo ao mesmo tempo. Então, para começar, eu vou trazer um livro aqui muito divertido, que é A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Jules Verne. Vai trazer a história do Phileas Fogg, que vai fazer uma aposta. Ele vai apostar toda a sua fortuna que ele consegue dar a volta ao mundo em 80 dias. E aí ele vai começar, né, vai empreender essa jornada aí.
Só que é lógico que ele vai enfrentar dificuldades ao longo do caminho e nós vamos acompanhando aí. É aquele tipo de narrativa bem nonsense, que você não precisa ficar muito apegado à realidade, sabe? Ah, isso é impossível de acontecer. O intuito aqui é nos divertir, é bem aquelas trapalhadas mesmo, climinha de sessão da tarde mesmo, sabe? Só que muito bem escrito, que tem uma coesão, que tem uma coerência, que é o que falta muito nos textos hoje em dia, pelo menos alguns textos que eu tive acesso, assim, de literatura jovem, e é um livro que ele vai, de fato, te divertir e te trazer reflexões importantes para todas as idades. Esses livros aqui, gente, eu tô indicando aqui para jovens leitores, mas obviamente eles vão agradar a qualquer leitor, tá? É porque eu procurei livros que têm mensagens que são importantes para jovens leitores. A mensagem desse livro que eu acho mais importante para os jovens leitores é a de valorizar as pessoas acima das coisas. É uma obviedade, mas o óbvio precisa ser dito, né? E nesses tempos de redes sociais, de valorização, de número de seguidores, de o que você tem que mostrar uma vida perfeita, as pessoas, principalmente os jovens, eles ficam um pouco reféns dessa coisa de materialismo, sabe? E eu não tô dizendo que a gente não quer ter as coisas, a gente quer ter as coisas, né? Mas eu tô dizendo assim, da valorização daquelas coisas, não ser escravo do que é material, né? As pessoas valem mais do que as coisas de fato. E esse livro traz essa mensagem de uma forma divertida, leve, sem ficar passando lição de moral. Acho que é perfeito aí para qualquer leitor, principalmente para os jovens. Minha próxima indicação é um livro que eu gosto muito. Ele tem um texto muito simples, as pessoas às vezes até criticam a simplicidade do texto, mas é proposital porque é um livro que tem só crianças como protagonistas, que é aqui O Senhor das Moscas, do William Golding. Esse livro aqui ele vai trazer crianças, como eu falei, perdidas ali numa ilha, isoladas numa ilha, depois de sofrer supostamente um acidente de avião que não sobrou nenhum adulto, e essas crianças vão ter que se organizar ali num arremedo de sociedade. E aí a gente vai vendo as coisas começarem a acontecer, e essas crianças, algumas delas sendo corrompidas, e como que elas vão lidar com essa situação tendo que se virar sozinhas. É um livro que ele é um pouco mais denso do que o anterior, né, que é A Volta ao Mundo em 80 Dias, mas como eu falei, ele tem uma escrita muito leve, muito simples, que ninguém vai ter dificuldade de ler esse livro aqui. E a principal mensagem que ele traz aqui, que eu acredito que seja uma mensagem importante para os jovens, é a questão de não se deixar corromper por querer fazer parte de um grupo. Quando a gente é jovem, e eu posso falar isso com propriedade, porque eu já tenho aqui meus 37 anos, eu já passei muito dessa fase, mas eu sei que quando a gente é jovem, a gente quer pertencer, a gente tem uma necessidade de pertencer a um grupo, né? E a gente às vezes se molda àquele grupo, esquecendo quem nós somos de verdade. Porque o mais importante é pertencer àquele grupo e nem quem eu sou de verdade. Só que depois, quando você fica mais velho, você percebe que o mais importante é quem você é de verdade e não pertencer. Você não precisa se moldar para encaixar em grupo nenhum, para se encaixar em nenhum lugar. Você precisa estar bem consigo mesmo. E a partir daí, as coisas vão acontecendo para você. Você tem que estar num lugar que realmente te cabe. Você não tem que se moldar para caber naquele lugar. E esse livro, para mim, ele traz essa questão de se corromper, porque isso para mim é se corromper. Tem o lado de se corromper de um lado ruim, mesmo de fazer coisas ruins, mas tem o lado de corromper quem você é, sabe? De mudar quem você é para se encaixar em um lugar que não te cabe. E esse livro traz muito isso aqui, e as consequências para quando você se deixa corromper, né, para se encaixar em algum lugar. Então eu acho que é uma mensagem muito importante, mais uma vez, né, para todo mundo, mas principalmente para os jovens que estão nessa fase aí de encontrar o seu lugar no mundo. Então fica a mensagem de fato de encontre um lugar que te cabe, não se molde para caber em lugar nenhum. Agora, um livro que é tão sessão da tarde que ele virou de fato um filme que passava muito na sessão da tarde na minha época de jovem,
que é A Princesa Prometida, do William Goldman. O anterior é William Golding, esse daqui é William Goldman, que é um livro que vai trazer a história aqui da Buttercup, que é essa princesa linda aqui da capa, é uma mocinha linda aqui da capa, que ela é apaixonada pelo Wesley, e o Wesley é apaixonado por ela, e eles vão ter algumas dificuldades, vão enfrentar algumas dificuldades para viver esse amor. A Buttercup vai ser sequestrada, então o Wesley vai ter que viver essa aventura para resgatar ali o seu amor, bem aquela coisa de sessão da tarde mesmo. Só que esse livro aqui, ele não se leva a sério, ele é um livro que ele faz uma caricatura, todos os personagens dele são um tipo de caricatura, então a caricatura da mocinha, a caricatura do vilão, a caricatura do herói, ele é todo construído a partir de caricaturas, é um livro muito nonsense, é um livro que vai trazer essa estrutura desses romances de aventura antigos, sabe, que a pessoa, tipo jornada do herói mesmo, que o cara vai ter que passar por várias provas para conseguir alcançar ali o seu objetivo, só que vai trazer isso de uma forma bem crítica e bem humorada, de fato. É um livro também, como todos os outros, muito fácil de ser lido, uma narrativa muito tranquila. Ele ainda tem uma coisinha aqui que ele começa parecendo que é uma história real, e aí a gente fica naquela dúvida se é uma lenda, se é uma história real, se os lugares aqui realmente um dia existiram ou se isso é só uma grande ficção, e aí você tem que ler o livro aqui para você entender como tudo isso funciona, mas eu garanto que é muito divertido. E a principal mensagem que esse livro traz aqui, que eu acho importante para os jovens, é a questão de você conservar valores morais sólidos, porque através dessa história tão engraçadinha, tão sem sentido aparentemente, existe um sentido profundo por trás, que é a importância de fato de você saber identificar os seus valores, aquilo que você acredita que é importante de fato na sua vida e aquilo que você acredita que tem que ser mantido e defendido com unhas e dentes, e você conservar esses valores e respeitar esses valores. De certa forma, isso está ligado aqui ao que eu falei no Senhor das Moscas, né, de não se moldar para caber em lugar nenhum. É realmente para que você não se molde para caber em lugar nenhum, você precisa ter consciência de quais são os seus valores. Independente se a pessoa acha que os seus valores são certos ou errados, você precisa defender esses valores e conservá-los. E esse livro aqui, ele vai trazer uma reflexão, uma das reflexões aqui é acerca disso. O próximo livro que eu vou trazer aqui é um amorzinho, assim, na minha vida. A gente já fez leitura coletiva desse livro aqui e tá, inclusive, pública a leitura coletiva desse livro, porque agora a gente faz as leituras coletivas no Membros aqui do canal. Inclusive, participe do Membros aqui do canal, assim você participa das nossas leituras coletivas e também você me apoia. É R$ 7,99 por mês, é um valor bem tranquilo para todo mundo, eu acredito. Então, entre aqui no Membros do canal e participe das nossas leituras coletivas. Mas esse livro aqui que eu vou indicar, ele tá com a leitura coletiva dele, a playlist está aberta, então você pode ir lendo e assistindo aos vídeos da leitura coletiva aqui do canal, que é O Hobbit, do Tolkien. Esse livro aqui, ele é a típica jornada do herói. Ali em A Princesa Prometida, a gente tem uma caricatura, né? Uma zoação, uma zoadinha. O autor dá uma zoada na jornada do herói. Aqui a gente tem a jornada do herói, de fato, extremamente bem construída e bem escrita pelo Tolkien. Não se assustem por ser um livro de Tolkien, porque as pessoas às vezes acham que Tolkien é muito complexo, complicado, acham que Senhor dos Anéis, por exemplo, é um livro muito difícil, né? Mas, de qualquer forma, assim, O Hobbit, ele é um livro bem mais simples, ele tem uma escrita mais simples, ele foi escrito para os filhos do Tolkien, então qualquer um vai compreender bem aqui esse texto, tá bom? Sem dificuldade nenhuma, não tenha medo de Tolkien, porque aqui ele tá, assim, compreensível para qualquer pessoa mesmo, e vai trazer a história do Bilbo, que vai ser convidado para uma grande aventura, que é nada menos do que roubar um tesouro de um dragão. E o Bilbo, que é um hobbit, naturalmente pacato, não gosta de aventura, não gosta nem de sair de casa, mas o Bilbo, ele vai aceitar participar dessa missão e vai empreender essa jornada aí para ir lá roubar o tesouro do dragão, que na verdade é um tesouro que o dragão já tinha roubado dos anões, enfim. Aí você vai ler, você vai entender a história certinha. É aquela aventura super gostosa de ler, que você
não para, porque toda hora tá acontecendo uma coisa. É um livro muito movimentado, que realmente acontece muita coisa. Jovem normalmente gosta de livro que acontece muita coisa, né? Esse daqui acontece muita coisa, uma atrás da outra, então eu acho que é um prato cheio para quem gosta desse tipo de livro. É um livro, como eu falei, muito bem escrito, e a mensagem principal que esse livro traz aqui, na minha opinião, é sobre, primeiro, coragem, a importância de você ter coragem, e que uma coisa que muita gente fala, mas vale repetir, a coragem não é a ausência do medo, né? É você enfrentar de fato os seus medos, que é o que o Bilbo faz aqui em vários momentos, de várias formas diferentes. Então, é importante essa mensagem sobre a coragem, sobre sermos corajosos e o que é ser corajoso de fato, né? Às vezes ser corajoso é agir, às vezes ser corajoso é deixar de agir, é deixar alguém ir, né? É deixar alguém ficar, enfim, tem várias essas coisinhas aqui na história. E uma outra mensagem também que eu acho legal para os jovens que o livro vai trazer é sobre responsabilidade, você se responsabilizar pelos seus atos, porque nós temos que nos responsabilizar pelos nossos atos. Por mais que a gente não queira, uma hora a consequência daquele ato vem e você vai ter que lidar com aquilo. Se você teve a coragem de fazer aquilo, você vai ter que ter a coragem também de lidar com a responsabilidade daquilo que você fez. Então é um livro, assim, maravilhoso. Minha próxima indicação é de um livro que sempre que eu tenho a oportunidade, eu indico esse livro aqui, porque eu acho que ele é injustiçado e eu amo muito esse livro, que é O Apanhador no Campo de Centeio. A famosa história do Holden, que é um adolescente rebelde, que vai ser expulso do colégio e antes ali de ter que contar essa notícia para os pais, porque vai ser expulso mais uma vez, ele já foi outras vezes, ele vai ficar dando umas voltas ali por Nova York, fazendo uma horinha antes de fato de ir para casa para contar essa notícia aí para os pais. E a gente vai acompanhar esses dias que ele vai ficar rodando ali por Nova York, o que ele vai fazer, os pensamentos dele, porque é uma narrativa em primeira pessoa, então vai ser o próprio Holden que vai contar a história dele. As pessoas costumam não gostar desse livro porque não gostam do Holden. O Holden, ele é um adolescente problema mesmo, ele é rebelde, ele é revoltado, mas ao mesmo tempo, gente, se você enxergar bem, ele tem uma doçura em si. E ele tem que lidar com seus traumas durante essa narrativa aqui. Na verdade, durante a vida dele, né? E é o que a gente vê nessa narrativa aqui. Então, é muito mais complexa. Essa personalidade do Holden, ela é muito mais complexa do que aparenta. E quando a gente consegue enxergar essa complexidade na construção desse personagem, a gente percebe como esse livro aqui é especial, principalmente pela mensagem que ele passa para todo mundo, mais uma vez, mas principalmente para os jovens, que é a necessidade da gente lidar com os nossos traumas. E às vezes a gente não consegue lidar sozinhos. Às vezes a gente precisa de ajuda para lidar com os nossos traumas. E é até importante que a gente saiba discernir o que realmente é uma insatisfação nossa e o que é realmente um trauma, porque são coisas diferentes, né? Eu acho que hoje em dia as pessoas estão com um pouco de dificuldade de compreender isso, né? E aqui a gente vai ver as insatisfações do Holden e também vamos perceber os traumas do Holden aqui, que são traumas bem sérios, mas a narrativa não é difícil de ler, tá bom? É uma narrativa que ela tem muita repetição de palavras, de expressões, porque ela é o Holden que está narrando isso pra gente, então a gente de fato entra ali na mente do Holden e ele tem essas expressões que ele repete e tal, então até nisso o autor foi cuidadoso em passar de fato uma narrativa que parece que a gente está dentro da cabeça mesmo do narrador, mas não é difícil, você vai compreender. A cena que explica o título é, assim, a coisa mais linda do mundo, é emocionante de fato. Eu não sou uma pessoa de ficar muito emocionada com livros, mas essa cena me emocionou demais. E cada vez que eu penso nela, eu me emociono de novo. Então é um livro que, de fato, se você ler com cuidado, ele é um livro que vai tocar em algum lugar aí no seu coração e pode ter muitos jovens aí precisando ser tocados nesse pontinho que esse livro vai tocar. Então fica aqui minha recomendação. O
Próximo livro que eu tenho aqui para indicar para vocês é um livro que também segue essa coisa de narrativa simples, fácil de ler, um texto descomplicado, porém muito bem escrito, e que traz a história de crianças, mas que na verdade passa uma mensagem não só para crianças, mas como para os jovens um pouquinho mais velhos, né? Que é aqui O Jardim Secreto, da Frances Hodgson Burnett. Eu nunca sei o nome dessa autora, mas enfim, a história de uma menina que ela fica órfã logo no início aqui da narrativa e ela vai morar com o tio dela na Inglaterra, se eu não me engano, acho que na Inglaterra mesmo, né? E aí lá ela vai ter que aprender a lidar, na verdade ela tem um gênio muito difícil, essa menina, um temperamento muito difícil, ela é muito mimada, ela tá acostumada a ser atendida rapidamente em tudo que ela quer, e lá o negócio vai ser um pouquinho diferente, né? Ela vai ter que lidar com essa solidão, que ela já lidava com os pais, porque eram pais ausentes, mas agora de uma forma diferente. Ela vai conhecer o primo dela, que é um menino muito doente, e também tem lá os traumas e as mensagens também que esse personagem vai querer passar aqui pra gente, tem os problemas dele lá, que ele também vai ter que evoluir. Eles vão conhecer um outro menino, que é um menino pobre, que não tem tantos recursos como ela e o primo têm, mas que é um menino aparentemente muito mais feliz, muito mais bem resolvido com a vida. E aí a gente vai acompanhar a interação entre esses três personagens principalmente, e as aventuras dele ali. O jardim aqui é um lugar que eles vão brincar, então tem todo um simbolismo. Enfim, é essa história que vai trazer aqui o Jardim Secreto. O que eu acho muito importante que os personagens vão aprender e que os jovens que forem ler esse livro também aprendam é que o mundo não gira em torno do seu umbigo e as pessoas não estão aqui para te servir. É duro ouvir isso? É duro. Se você se ofendeu aí, me desculpa, não é a minha intenção, mas talvez seja porque a carapuça serviu, né? E a gente precisa compreender, principalmente nessa fase da vida que a gente é mais jovem, que às vezes a gente pode achar que é o dono do mundo e que as pessoas estão aí para me servir. Eu já vi comentários, né, de pessoas jovens, às vezes acontece alguma coisa de relação entre pais e filhos, e aí eu vejo lá nos comentários dos posts, que eu gosto de ver comentário, né, para ver as atrocidades que as pessoas falam. Aí eu vejo lá as pessoas falando assim, mas eles colocaram o filho no mundo, então eles têm que aguentar. Não tem que aguentar porque colocou o filho no mundo, não. Ninguém existe para te servir, nem os seus pais. E é importante que você escute isso e que você introjete essa ideia na sua cabeça e seja responsável pela própria vida. E da mesma forma que você quer que as pessoas tenham empatia por você, você precisa ter empatia pelos outros. Os jovens, às vezes, eles são muito radicais na defesa das suas ideias e tal. E eu entendo isso, gente. Eu já fui jovem, né? Mas é importante que você compreenda que da mesma forma que você quer ser respeitado, você quer ser livre para exercer aquilo que você acha certo, você precisa respeitar o pensamento e a liberdade das outras pessoas. E você não pode achar que todo mundo precisa se moldar para caber no seu pensamento. Da mesma forma que eu falei lá em O Senhor das Moscas, que você não pode se moldar para caber em um lugar, você não pode exigir que as pessoas se moldem para caber no seu lugar também. E aí esse livro mostra isso. Eu acho que se você ler todos esses livros aqui da lista, vai ser assim um intensivão de reflexões importantes para a sua vida, porque uma reflexão aqui vai se encaixando na outra. Então tenta ler todos esses livros aqui que eu tô te indicando, que vai dar bom. Não tô te atacando, tô só falando uma coisa que quando a gente é jovem, a gente precisa ouvir. Acredite, eu também ficava brava quando eu ouvia certas coisas quando eu era jovem, mas hoje em dia eu percebo que são coisas que eu precisava ouvir. Agora, para finalizar essa lista com chave de ouro, um livro que me decepcionou um pouco, sabe? Mas eu acho que é justamente porque eu achava que era uma leitura mais adulta e ela se mostrou uma leitura com mensagens mais voltadas para os jovens até, lógico que para os adultos também, como eu venho falando aqui no vídeo todo, mas é um livro muito mais jovem do que eu esperava. E eu acho que por isso, pelas minhas expectativas, ele acabou me decepcionando, mas é um excelente livro que eu quero indicar aqui para vocês.
Tô fazendo mistério, porque antes de indicar eu quero pedir que você se inscreva aqui no canal se você gostou desse vídeo. Também não esquece de deixar o seu like, tudo isso é muito importante aqui pra mim. Não custa nada pra você, tá joia? E se inscrevendo, você sempre ativa as notificações também, que é importante. Você vai ser sempre avisado quando tiver vídeo novo. A gente tem vídeo aqui toda quarta e todo domingo às 6 horas da tarde. E quando eu faço lives esporadicamente, as nossas lives acontecem às 8 horas da noite. Então se inscreve, não esquece de se inscrever, é muito importante pra mim. E não esquece de curtir o vídeo se você gostou aqui da lista. E a minha última indicação é O Sol é para Todos, da Harper Lee. Um livro que é estudado nos Estados Unidos, né? A gente tem essa informação, é um livro muito importante para a literatura norte-americana, para a literatura mundial de uma forma geral, mas principalmente para a literatura norte-americana. E é um livro que vai trazer a história também. O protagonista é uma criança também, então ele tem essa narrativa um pouco mais ingênua, porque a gente vai conhecer essa história através dos olhos de uma criança, da perspectiva de uma criança, então ela tem essa narrativa mais ingênua mesmo, super fácil de qualquer um compreender, tá? Um texto também muito fluido, como eu falei, um texto que até parece um texto de livro jovem adulto mesmo, tá? E vai trazer a história dessa menina, que o pai dela é advogado, e ele vai atuar numa causa de um rapaz negro que é acusado de matar uma moça injustamente. Ele é acusado injustamente, né, de essa moça. Só que numa época que tinha muito racismo nos Estados Unidos, aquela época da segregação racial muito forte por lá, e aí a gente vai acompanhar as injustiças que vão acontecendo, o desenrolar de todo esse processo e como que essa criança vai nos passar essa mensagem, né? E aí, por isso que eu falo, é um ótimo livro que na época que eu fui ler, eu achava que era um livro mais adulto, mais denso, e é um livro que tem uma narrativa mais leve, mais ingênua mesmo, e como eu esperava outra coisa, eu acabei me decepcionando um pouco, mas não porque o livro é ruim, por causa das minhas expectativas, tá? Tanto que eu tô indicando aqui pra vocês. E a mensagem que esse livro vai passar é muito óbvia, né? É com relação a injustiças, ao preconceito, que é importante sim que a gente discuta de uma forma séria, de uma forma humana, sabe? Não de uma forma política, de uma forma humana, que é diferente a gente discutir esses assuntos de uma forma política e de uma forma humana. E o que esse livro me passa é essa discussão humana, de enxergar o outro não como um ente político, uma parte da sociedade, mas de enxergar o outro como um igual de fato, como uma pessoa, como um indivíduo, sabe? E respeitar essa pessoa da mesma forma que você quer ser respeitado, porque nós somos iguais. Independente de qualquer coisa, nós somos iguais. Não adianta espernear com relação a isso, porque somos, entendeu? Independente da sua raça, independente da sua religião, da sua orientação sexual, independente da sua visão política de mundo, nós somos iguais. E nós temos que nos respeitar como iguais. E esse livro aqui traz essa mensagem de uma forma muito singela e ao mesmo tempo muito forte, porque enxerga o ser humano como ser humano, entendeu? E não como um instrumento político. Eu acho muito importante esse tipo de discussão dessa forma humana que esse livro aqui traz. E eu super indico aqui a última indicação aqui para os jovens que eu tinha hoje. Me conta aqui nos comentários o que você achou da minha lista, se você já leu esses livros, tá bom? Quais livros aí você indicaria para os jovens? Se você é jovem, se você gostou da lista, me conta tudo aqui nos comentários, tá joia? Um beijo e até o próximo vídeo.